Gente, é um prazerzão ter a Fernanda Maciel, professora aqui na Califórnia. A gente vai conversar hoje sobre a vida dela acadêmica, como foi que ela saiu do Brasil, o que ela ensina. Né, Fernanda? Diz um oi pro pessoal aí. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Fernanda Maciel e eu sou professora universitária aqui na Califórnia. Eu trabalho no departamento de Business Analytics e é o que eu ensino. E eu também tenho um canal no YouTube, perfil no Instagram, onde eu também sou professora. Então eu falo que eu sou professora universitária e professora na internet, com conteúdo de estatística. Isso, tá tudo no link aqui embaixo na descrição, pessoal. Se você gosta, né, desse assunto de estatística, tem muita gente que é profissional de dados e não tem aquela formação de estatística, né? A gente vai falar sobre um pouquinho hoje, né? Porque como é importante. E não né? precisa ter a formação, mas é importante ter o conhecimento. Então, Fernanda, eu quero começar do começo, né, da sua carreira. Tanta gente fica pensando, por que eu tenho que fazer o mestrado, né? Por que a vida acadêmica é legal, né? Por que você decidiu entrar na área acadêmica? Então, na verdade, eu nunca escolhi carreira acadêmica. Quer dizer, eu acabei escolhendo em algum ponto, mas nunca foi meu sonho desde o começo. Eu fiz faculdade de estatística porque eu gostava de número e, na verdade, eu era muito tímida. Sabe essas pessoas bem tímidas, assim, que tem vergonha de falar com as pessoas? Os nerds da matemática. Você, Fernanda? Eu era nerd da matemática, acredita? Não parece, não. É porque a gente acaba desenvolvendo habilidades na vida e uma habilidade foi saber falar com pessoas e falar com o público, né? E dar aula. Mas quando eu era adolescente, eu era muito tímida e eu falei, não, se eu fizer matemática, eu só posso ser professora. Essa era a minha mentalidade como uma adolescente, né? Então, que outra carreira eu posso fazer? Poderia ser engenheira, mas eu não gostava de física. É uma mentalidade muito curto prazo, né? Pra mim, o futuro é nos próximos 4 anos. E aí eu descobri que existia essa profissão de estatística que eu não conhecia ninguém, nunca tinha ouvido falar, mas ouvi num livrinho das profissões. Que é o que eu falo, né, gente? Eu sou uma senhora de idade. Na minha época, que é a época antes de YouTube, antes das redes sociais, existia na banca de jornal um livro das profissões com demanda e salário, né, estimado. E eu achei estatística, eu apliquei. É uma faculdade que ela é fácil de passar, porque como não muita gente conhece, tem poucas vagas, mas tem pouca gente aplicando. Dizem, né, que é difícil, não, é fácil de entrar, mas difícil de sair. Eu acho que é fácil de sair, mas é difícil de terminar. Quando eu fiz a faculdade, era muito teórica, né? Não tinha muita aplicação. Eu não tinha ideia do que eu ia fazer quando eu estava na faculdade. Eu não sabia nem o que um estatístico fazia. E hoje em dia tem gente que me escreve falando, eu faço faculdade de estatística, não sei o que faz. Ainda assim, hoje em dia, o que é impressionante, que as faculdades não estão, as universidades não estão se atualizando, né? Mas aí eu calhei de trabalhar numa área de marketing, usando dados da empresa. E eu gostei. E aí eu falei assim, cara, é bem legal, eu faço umas análises, né? Eu fazia análise de cluster, por exemplo, mas eu não tinha a menor ideia do que o marketing fazia com aquilo, as ações do marketing. Aí eu fui estudar marketing. Aí por isso que eu busquei o meu primeiro mestrado, mas nunca pensei em seguir carreira acadêmica. Na verdade foi até um MBA, mas era um MBA acadêmico. Foi quando eu saí do trabalho, e porque eu fui aluna integral, eu ganhei bolsa. E aí eu acabei estudando o marketing. E aí, nesse ponto, eu tinha estudado a estatística ali nua e crua, bem teórica, e o marketing sem nada da estatística. Mas aí, naquela época, eu tive a oportunidade de vir aos Estados Unidos. Eu descobri esse mestrado em Marketing Analytics, e no Brasil eu nunca tinha ouvido falar. Gente, não falava de ciências de dados, isso foi em 2011. Ciências de dados, Business Analytics, ninguém falava disso. Talvez poucas pessoas, eu nunca tinha ouvido falar. E quando eu vi Marketing Analytics, que seria estatística aplicada ao marketing, a combinação, eu falei, gente, é perfeito pra mim. E aí eu resolvi aplicar. Era uma universidade em Boston, né? Não tinha família, mas eu falei assim, vou tentar e aplicar mesmo. E aí eles me aprovaram. E foi assim que eu fiz o mestrado. Mestrado internacional, saindo do Brasil para os Estados Unidos. E eu não tinha a intenção, porque toda vez que eu acho que, não sei se é com todo mundo, mas quando eu terminei a faculdade, eu fiquei assim, terminei a faculdade, tenho um diploma, nunca mais vou estudar. Aí senti a necessidade de aprender negócios, fui fazer esse mestrado em marketing. Quando eu estava quase terminando,
Aí eu, terminei, nunca mais vou estudar, quero trabalhar. Aí eu tive essa oportunidade para estudar aqui. Então eu fui estudar novamente. Foi quando eu fiz o meu segundo mestrado. E é até legal falar sobre isso, porque algumas pessoas falam assim, mas para ir para os Estados Unidos já tem que ter um mestrado para fazer um outro mestrado? Não, isso foi o que aconteceu comigo. Se eu tivesse terminado a faculdade de estatística e soubesse desse mestrado, de repente eu teria pulado no meio. Não sei. Eu tô muito feliz pelo caminho que eu corri, mas não sei como seria. Mas o mestrado foi o meu caso também, né? Eu fiz mestrado para sair. Mas o mestrado ajuda, porque você conhece pessoas, você faz pesquisa, você tem um portfólio melhor. Com certeza o mestrado que eu fiz no Brasil, eu ganhei experiência, eu ganhei amigos. Naquele mestrado, por exemplo, eu fiz um paper, um artigo com a minha orientadora. Então, por exemplo, ela foi uma das pessoas que escreveu uma carta de recomendação. E ela é uma pessoa grande na área de marketing. Com certeza ela escreveu uma carta muito boa, isso me ajudou. Porque, como eu comentei, né, na estatística, era muito... Quer dizer, eu acho que eu não falei essa parte, mas era muito teórica. Eu não era, de longe, das melhores alunas. Eu não sei se eu teria carta de recomendação de nenhum professor ali. Né? Mas parênteses. Essa carta de recomendação, né? O pessoal não sabe o valor, né? As pessoas ficam pensando, eu não posso estudar fora, não tenho boa nota. Mas nota não importa tanto não, o que importa é carta de recomendação. Tem alguém que, assim, um professor, alguém com um pouco mais de status, né? Que vai escrever uma carta boa sobre você, e você trabalhou com essa pessoa, né? Intimamente, fez pesquisa, publicou artigo. Esse é o ideal para sair, né? Isso é um ponto muito interessante, porque é uma mentalidade diferente do Brasil. No Brasil, você faz o vestibular para entrar na faculdade. Então é uma nota que vai representar toda a sua vida. Não importa se você foi um ótimo aluno na escola ou se você foi péssimo, é a nota do vestibular e acabou. Aqui não, é diferente. Até mesmo para você entrar na faculdade, eles avaliam também as suas notas na escola. Então, se você fez o vestibular daqui, né, que é o SAT, e você foi muito bom, mas na escola você era um péssimo aluno, faltava, né, fazia bagunça, eles vão avaliar. Isso até em nível de universidade, mas quando você vai para um mestrado, né, um ensino superior, é todo um pacote. A carta de recomendação é importante, aí tem a nota, no meu caso, né, no nosso caso, tem a nota do inglês, mas tem a nota da prova que você faz, um GRE, GMAT, tem o seu currículo, o seu histórico escolar, é um monte de coisa que eles avaliam um pacote, não é assim... as minhas notas foram ruins. As minhas notas na universidade de estatística foram ruins. As minhas foram ruins também. Eu trabalhava, eu consegui mestrado fora sem ter nota boa também na graduação. No meu mestrado, eu meio que dei uma melhoradinha, mas eu acho que eu tive outras... O meu pacote, no geral, estava bom. Para mim e para muita gente que fez o meu caminho, a carta de recomendação teve um peso muito grande. E a outra coisa que tem um peso muito grande é ter um professor que já te conhece e te aceita. Porque se o cara te aceita, depende da universidade, né? Mas tem universidade que se o cara te aceita, acabou. Não importa nada. Se o cara tá falando, não, eu quero ser aluno, acabou. Às vezes a faculdade fala, não, peraí, tem um gente melhor e tal. Mas muitas vezes, porque até a pessoa mesmo pode escrever a carta de recomendação para ti, né? Eu tenho vários amigos que conseguiram doutorado nesse esquema. Ele mandou e-mail pro professor, conversou com o professor, né? Não sei se tu conhece gente também que tem esse, assim, que contactou o professor, que ia fazer doutorado com a pessoa antes de aplicar. Isso. Você fez também? Pro mestrado não, mas pro doutorado sim. Mas porque você tem que escolher o orientador ao entrar. Você aplica qual orientador que você quer trabalhar. Mas tem gente que no site, preenchendo o formulário, né? Qual professor você quer trabalhar? Eles escolhem aleatório. Nem fala com a pessoa. Nunca falou com a pessoa. E você nem sabe o trabalho que a pessoa faz. Ou de repente é uma pessoa... Porque existem pessoas em todos os lugares do mundo. Tem pessoas agradáveis, tem pessoas agradáveis. Aí você escolhe aquele professor, né? Então, eu sabia que tinha uma professora, que ela tinha uma linha de pesquisa que eu tinha interesse. Eu fui falar com ela, né? No caso, eu já morava na cidade, então eu marquei com ela um encontro ao vivo. Né, uma reunião, mas senão eu teria feito um Zoom. E aí eu conversei com ela, eu me apresentei, eu falei do meu interesse, falei
da minha história, e ela gostou de mim. Eu não sei se ela batalhou muito por mim, né, como foi o seu caso, mas com certeza o fato dela me conhecer, eu acho que pesou ali pra ela me escolher ao invés de uma outra pessoa. Eu acho. Legal, Fernanda. Legal ver a sua história, né? Agora, conta um pouquinho as dificuldades que você teve, né? Você falou, passei para o mestrado. Mas aí você passou já com bolsa, já foi tudo pago, foi só estudar, tá moleza? É uma coisa que as pessoas perguntam, né? Porque estudo nos Estados Unidos é caro e bolsa não é fácil, pelo menos não foi pra mim. Então, quando eu passei, eu fiquei muito feliz. Eu tinha um pouco de dinheiro guardado, eu sempre fui de guardar dinheiro, mas não era nem de perto o suficiente para pagar tudo. Só um aviso, né, um disclaimer, que na época, né, quando eu entrei, foi na turma de 2012. Em 2011 foi quando eu estava me preparando e fazendo as provas e tal, e aplicando. Mas em 2012 o dólar era multiplicado por 2, em média, né? Então, agora quase 6, eu acho. Não, mudou já. Baixou um pouquinho para 5, eu acho. Mas já era a menor diferença, porque o meu dinheiro sempre foi em real, mas eu queria fazer qualquer coisa, eu queria trabalhar na universidade, e eu comecei a falar. Eu lembro que eu comecei a mandar e-mail e perguntar para as pessoas. Mandei e-mail para a pessoa do financeiro, mandei e-mail para o professor que era o diretor do departamento. Aí ele sugeriu, alguns alunos trabalham, tem esse centro de tecnologia, manda e-mail lá. Eu sei que eu mandei e-mail para todo mundo, ninguém me dava trabalho, todo mundo falou que não tinha bolsa. De forma nenhuma, até que, gente, eu entrei no site da universidade, eu acho que eu cliquei em todos os links, assim, tudo que era clicável, eu clicava, e aí eu descobri muito escondido no site, e é uma coisa bizarra, porque eu falei com 1000 pessoas, ninguém sabia. E aí eu descobri, no site tinha um negócio assim, que se eu fosse membro de alguma organização, alguma dessas organizações da lista, eu poderia aplicar para uma bolsa de 50%. Aí eu vou virar membro da organização, vamos ver, né? Aí eu entrei, né? Tinha uma organização lá, que era um negócio, eu já nem lembro, mas era um negócio muito americanizado. E aí tinha uma associação de profissionais latinos. Opa! Latina, vamos falar. E aí eu pensei, aí eu olhei, o site parecia interessante, né? A ideia era fazer networking, eles tinham eventos. Não era só para latinos, claro, mas era com esse foco, né? E eu falei, bem, sou latina, né? Tenho a ver, mas vamos ser honestos, eu quero virar membro dessa associação só para aplicar para bolsa, só para ter uma chance. Mandei um e-mail pro cara. É uma associação nacional nos Estados Unidos e eles têm chapters, né? Que é tipo assim, naquela cidade tem um, na outra cidade tem outro. E aí eu mandei, tipo, pro presidente daquela cidade, né? De Boston. Falei, me apresentei, meu nome é Fernanda, tal. Eu tô aplicando para essa universidade, tem a bolsa. Posso virar membro para aplicar? Aí ele, claro! E aí era taxa para estudante. Agora eu não lembro, mas era tipo assim, $20 por ano. Era um valor bem pequeno, né? E aí eu apliquei, eu virei membro, fiz a carta, né, na universidade. Falei, eu sou membro. O cara já sabia da minha história, então ele já poderia ficar do meu lado. E fiz lá a carta de aplicação e eu fui selecionada para ganhar a bolsa de 50%. Aí eu ainda não sei, mas na minha cabeça eu tenho certeza que eu só fui selecionada porque só eu apliquei. Porque não é possível. Porque era muito escondido e ninguém me informou. Ninguém na faculdade nunca falou assim, olha, você tem essa lista de associações? Ninguém falou isso pra mim. Eu acho que eles mesmos não sabiam, não sei. Ou eu não falei com a pessoa certa. Mas tem que ser, acho que a lição aqui tem que ser virado, né? Nada vem fácil hoje, gente, quando tem que sair do Brasil pra fazer qualquer coisa, né? Tem que ser virado mesmo, tem que ir atrás, né? Tem que cafucar. Mas comigo isso foi literalmente, porque assim, eu cafuquei mandando e-mail para as pessoas, né? E uma poderia me responder, olha, né? Porque assim, nunca a bolsa caiu no meu colo, mas uma pessoa podia falar, olha, tem esse link, dá uma olhada. Não, fui eu que achei. E aí eu pensei, com 50% dá, né? Quer dizer, dá mais ou menos, assim, não dava muito não, mas já melhorou bastante. Então, pelo menos dava pra... Eu vi a luz no fim do túnel, porque quando
achei esse curso de marketing analítico, eu tava tão feliz, porque assim, gente, foi feito pra mim. Eu tava tão animada que, vendo o preço, era assim, não, eu tenho que conseguir, sabe? Eu tenho que arrumar um jeito. E eu consegui 50%. E aí... Mas ficava apertado mesmo assim, né? Porque era dólar... Ficava apertada. Aí o que uma boa brasileira faz quando chega nos Estados Unidos, né? Aí o que a boa brasileira faz é vender muamba. Aí o que a gente faz? A gente enche a mala. Agora nem sei se ainda tá na moda, mas na moda tava. Na época tava na moda creme da Victoria's Secret. Então você enche a mala com creme da Victoria's Secret, aí blusa da Hollister, Abercrombie, Aeropostale, eu vendia tudo isso. Eu acho que perfume as pessoas me pediam. Eu tinha todo o meu método. Por exemplo, maquiagem. A maquiagem passa da validade. Se eu não vender, então eu preferia vender roupa. E blusa era leve. Quando eu ia pro Brasil, eu entupia 2 malas com limite, na época era 32 quilos cada. Devia ter assim uns 5 roupas minhas, velhas, tudo roupa nova para vender. E como eu falo que eu sou uma senhora de idade, né? Na época era o Orkut. Eu tinha uma página no Orkut onde eu vendia. E tinha muitas meninas que vendiam, né? Eu pensando, né? Sonho americano. A jovem vem para os Estados Unidos, vai ser garçonete, vai ser babá. Aí, mas tu não tinha permissão de trabalho para eu não tinha permissão de trabalho porque o meu visto era integral. Era só de estudante. Só podia ser. Mas eu nem sabia, porque eu ia assim, não. Vamos nas coxas ali, né? Eu nem sei se o restaurante, ele aceita você, assim, pagando, né, de lado ou se tinha que ser contratada. Tem muito brasileiro que faz, né, Fernando? Acho que você fez certo de ficar na legalidade, mas tem muito brasileiro que Mas eu nem cheguei, Felipe, eu nem cheguei a tentar porque eu pensei assim, quando eu cheguei aqui, eu sabia o inglês porque eu fiz um cursinho no Brasil. Mas não era tão bom assim pra ser garçonete. Eu nunca conversei. E aí eu morria de medo. Eu falei assim, gente, eu vou anotar um pedido e vai vir alguém com aquele sotaque do sul, né, do Texas, falando e eu não vou entender, eu vou começar a chorar, o cara vai ser rude, né, vai ser grosso. Aí eu não posso ser garçonete, porque eu tinha medo de não entender as pessoas, né? Mas eu acho que as pessoas até me entendiam, mas eu tinha medo de não entender. Aí eu, você é babá. Aí eu fui nos classificados, né? Tem um classificado, uma página, um site famoso aqui que é o Craigslist. E aí eu fui procurar pra ser babá. E aí pra ser babá você tinha que ter experiência, a minha. 0. Tinha que ter carro. Eu mal posso pagar a faculdade, como é que eu vou ter carro? Até porque eu morava numa cidade, né, Boston, onde você faz tudo a pé, de ônibus, metrô, não precisa. Tinha que ter referência. E aí uma prima minha até falou, Fernanda, eu posso te dar ela tinha um filho, eu te dou referência. Eu falei assim, cara, mas não é nem questão de referência. Se eu tiver que trocar uma fralda, como é que eu vou trocar uma fralda, gente? Se o bebê começar a chorar, o que eu vou fazer com o bebê? Se bem que tem muita gente que é babá de criança maiorzinha, né? Que não... É mais fácil. Mas aí, com carro, com referência, com experiência, e eu com nada disso, não dava. Mas aí, nesse site Craigslist, é um site bem... Ele parece amador, apesar de ele ser bem famoso e antigo, né? Ele só tem link, assim. E aí eu vi, assim, um link voluntário, não sei o quê. Eu comecei a clicar, né? Catando as coisas. E aí eu achei, eu nunca tinha ouvido falar disso, mas também não procurei porque eu não sabia. Eu vi que tinham hospitais e laboratórios, né? Tem muitos hospitais em Boston. É uma área bem famosa é uma cidade famosa nessa área, né? De hospitais. E eles buscam voluntários para experimentos. E aí eles te dão uma bonificação. Então é assim, não é um emprego, não é um trabalho. Eles não estão te pagando para, sei lá, coletar o seu sangue. Você é voluntário, e aí como agradecimento eles te dão, por exemplo, um cartão de presente. Um cartão de presente desse já é a compra do mês, né? Já ajuda. Então eu comecei a aplicar para todos. Você vendeu sangue também, não? Eu nunca fiz doação de sangue, porque eu acho que, eu não sei como é que funciona vender o sangue. Mas eram experimentos mesmo, assim. Tá. Eu ouvi dizer que vende aqui. No Canadá não vende não, mas aqui nos Estados Unidos algumas pessoas vendem o sangue. Você doa, a doação de sangue, você recebe um valor, um gift card desse. Mas que tipo de experimento que era? Era tipo, responda umas perguntas?
Então... Tinha que tomar também umas coisinhas. Tem um medicamento novo aqui, testa aí. Então, o primeiro que eu fui era dentro... Não era bem um laboratório, né? Era tipo um centro. Como fosse um laboratório? Era de eye tracking. Então eles estavam testando aquele negócio de traquear... Pra onde você tá olhando. Pra onde você tá olhando no computador. Então, são experimentos científicos, então, experimentos científicos, também. Vou tá. chegar lá. Aí eles pagavam $10. E detalhe, só pra eu ir e voltar, eu acho que eu gastei 3, porque eu tive que pegar o metrô, né? Mas eu falei assim, não, estão pagando, eu tô indo. E aí, tudo que eu tinha que fazer, era meia hora só. Eu olhava no computador, aí tinha uma bolinha indo pra lá. Eu só tinha que olhar, né, a bolinha. E aí, no final, a moça me deu $10. Opa, comecei, né? Comecei na área. Aí tem uns que, por exemplo, eles botam tipo como fosse uma touquinha de piscina, né? Onde eles... É porque eu até já falei sobre isso uma vez, eu não sei os nomes. Agora é a hora da pessoa da medicina me zoar. Eletrocefalograma ou alguma coisa do tipo. O Felipe vai procurar no Google, botar a palavra aqui embaixo da forma certa. E aí eles estão vendo olhando a atividade do seu cérebro. Então, por exemplo, eu fiz um desse onde eu olhava anúncios. Então, era até uma empresa que fazia consultoria de marketing. E aí você olha alguns anúncios, porque eles querem ver aonde você olha, que parte que é ativa do seu cérebro. E aí, né? Eles te dão, sei lá, 50. Aí dentro de um hospital, teve um desse também que eu fiz, que era até um experimento para bebê, por algum motivo eu, nos meus 20 e tantos anos, estava ali fazendo. E aí eu fiz um, por exemplo, onde era dentro de uma universidade, tipo um laboratório que eles queriam medir alguma coisa do músculo. E aí o experimento era 3 vezes por semana eu tinha que ir fazer exercício físico por 2 meses. E aí eles mediam lá, várias medidas. Cara, foi muito legal. Eu me diverti. Eu deitei numa cama e eles passavam uma máquina, assim, não sei se alguém conhece. Eu fazia assim, tipo... Era tipo escanearam o meu corpo todo. E essa máquina mostrava o meu percentual de gordura, percentual disso, percentual do osso, todos os percentuais. E aí... eu ia fazer... Eles tinham com os aparelhos de ginástica e tinha tipo um personal trainer. Não, faz mais, me incentivando e tal. E aí, ao final do experimento, eles mediam de novo isso pra ver se melhorou. Eles estavam testando algum tipo de exercício físico, né? Pra ver se gerava o resultado desejado, alguma coisa assim, né? Era. Legal. Se tu teve que fazer ser rata de laboratório. Isso eu chamo de rata de laboratório, né? Porque não deixa de ser um laboratório e você faz experimento de, né, é uma brincadeira, né? Que eu falo que eu era o rato de laboratório onde eles testavam em mim antes de botar a público. Tu tivesse que fazer isso durante o mestrado inteiro e depois do doutorado também? Ou doutorado você conseguiu bolsa? Não, no mestrado... Foi durante o mestrado que eu tava fazendo isso. Aí no doutorado eu não pago, né? O que é comum aqui nos Estados Unidos, no doutorado você não paga nada, pelo menos na área de business, que é o que eu mais tenho familiaridade, né? O meu doutorado foi em Business Analytics, e eu conheci pessoas também da área de business, de finanças e tal, de outras universidades. E não só você não paga nenhuma taxa, como você recebe uma bolsa. Tá. Então eu tive uma bolsa durante o doutorado. Você fez um esforço, um investimento no mestrado, depois conseguiu o doutorado e aí tendo um doutorado, todo esse investimento tem retorno agora. Você conseguiu um emprego como professor. Né? Aí é o que me perguntam também. Mas a bolsa do doutorado cobre os seus custos? Os meus cobriram. Então assim, por exemplo... Eu sou um tipo de pessoa que eu não me incomodo de viver sem luxo e o dinheiro da bolsa cobriu os meus gastos. Claro, eu dividi apartamento, tem tudo isso, né, que eu pulei. E eu ainda juntava um pouquinho de dinheiro, por exemplo, ia pro Brasil de vez em quando, fazia uma viagem. Eu tinha uma amiga, por exemplo, que todo o dinheiro da bolsa ela gastava, ela ficava no 0 a 0. E eu tive um amigo que todo o dinheiro da bolsa não cobria os gastos dele, porque ele tinha... Não sei, ele gostava de ter mais luxo, ele tinha um carro, então ele tirava um pouco do bolso também. Então depende do seu estilo de vida. E todos na mesma cidade, né? Claro. Depende da universidade, depende da bolsa, depende da cidade. O meu doutorado foi bem, assim,
não tinha dinheiro para luxo, não. A gente tentava guardar para viagem, né? Mas você tinha família também, né? Bom, é minha esposa, né? Eu vim com a minha esposa. Se fosse só a minha bolsa de doutorado, não dava. Ela trabalhava em foi um shopping, complemento. Foi até bom, porque melhorou muito o inglês dela. Não sei se você percebeu. O inglês dela falado é melhor que o meu. Ela quase não tem sotaque. Né? O meu escrito é melhor porque eu trabalho com isso, né? E ela tá trabalhando agora. Mas no começo ela foi fazer trabalho, foi vender roupa em loja, voltou para estudar, etc. Então a gente tinha vida muito simples durante o doutorado, muito simples mesmo. Às vezes fica difícil até de pagar a passagem para o Brasil, né? Mas eu acho que é possível viver, né? Acho até que a gente vive melhor nessa vida simples fora do Brasil do que às vezes como classe média do Brasil, né? Eu acho que depende do que você está disposto a fazer. Por exemplo, uma das coisas que eu descobri, também ninguém me falou, eu nos Catos, eu descobri que tinha uma associação, uma ONG, que eles davam comida de graça todo sábado de manhã. Eu fazia isso também, eu pegava pão, essas coisas, né? Enlatado. Exatamente. Aí a ideia eles davam muitas frutas e vegetais. A ideia quando o supermercado tem uma fruta que já tá ficando velha, aquela banana que já tá meio marrom, eles não vão vender porque as pessoas não compram tendo uma banana amarelinha. Então, em vez de jogar fora, essa ONG coleta e dá para pessoas com necessidade. Mas pessoas com necessidade não significa, não sei, morador de rua ou pessoa passando fome. Qualquer pessoa pode vir, sei lá, um cara com Mercedes parar lá, eles vão dar uma sacola, sem julgamentos. Né? Não é assim, você não precisa. Quem é você para dizer? Então, eu era estudante, eu podia ir no mercado comprar, mas se eu pudesse economizar, melhor ainda. Então, eu ia. Era a manhã toda num sábado. Muita gente não está disposta a fazer isso. Eu tenho que acordar cedo num sábado e perder a manhã toda do sábado até meio-dia só para conseguir coletar essa bolsa de comida. Então, depende do quanto você está disposto. Tem gente com vida de classe média no Brasil que não ia fazer isso. Eu falei assim, não, pão, eles davam iogurte, um monte de fruta, vegetal, enlatado, macarrão. Eu tava lá toda semana. Não, isso é legal. Mostra que o suor que a gente tem que ter, né, para ganhar a vida fora do Brasil, né? Porque as pessoas veem a gente agora hoje, né, já estamos com emprego, né? Um pouco mais de conforto. Um pouco mais de conforto, mas não é assim não. Chega aqui a gente ralou bastante também. Eu vou te perguntar, você conseguiu, né, você terminou o doutorado recentemente e aí conseguiu trabalho de professora na Universidade de Califórnia, em Sacramento. Muitos brasileiros vêm, fazem doutorado e voltam para o Brasil para ser professor da Federal ou para fazer outras coisas, geralmente professor da Federal, né? Por que você não decidiu voltar para o Brasil? Por que você decidiu ficar nos Estados Unidos? Porque eu já tinha vindo para o mestrado há 10 anos e aí eu fiquei e a minha ideia era ficar aqui, né? Você já veio com o plano de ficar? Na verdade não, sabia? Quando eu vim para fazer o mestrado, eu não pensava muito no longo prazo. Eu lembro que há 10 anos, né, eu tinha na minha cabeça essa coisa de, eu posso voltar a qualquer momento. Se tudo der errado, eu volto pro Brasil. Eu tenho meu diploma, eu vou ter experiência fora, né, vou ter currículo, né, uma coisa boa, né, que eu tive aqui. Mas conforme eu ia ficando, mais eu queria ficar. Então, quando eu apliquei pro doutorado, né, então eu falei assim, o ideal é que eu fosse trabalhar realmente. Quando eu entrei no doutorado, foi aí que eu decidi fazer carreira acadêmica, né, que eu fiz essa escolha. E aí eu falei assim, não, agora eu vou ser professora aqui. Até porque, né, vamos ser sinceros, tem um retorno melhor também. Eu já estava aqui, já conhecia como que as coisas funcionavam, a universidade, todo o processo. Eu já dava aula durante o doutorado por 3 anos, eu dei aula. Então eu já estava acostumada. Era até mais fácil para mim dar aula em inglês do que em português. A gente estava conversando antes de gravar que quando eu comecei a preparar material para gravar aula para o YouTube, algumas palavras eu não sabia traduzir. Tinha que botar no Google, como é que fala isso em português? Eu já estava acostumada. E aí o meu plano, né, era conseguir ficar aqui, né, mas não é porque eu quero ficar que eu vou conseguir, né, eu tinha que achar uma universidade que me desse uma oferta, mas aí eu tive. Entendi. O trabalho aqui acho que é tão melhor,
nesse custo-benefício, né? Eu, às vezes fico pensando, por que não tem tanto brasileiro, né? Aqui na Califórnia, nos Estados Unidos. Tu tem uma opinião, Fernando? Por que a gente não tem mais brasileiros aqui? Tem tantas pessoas de fora. Aqui, exatamente no Vale do Silício, onde está agora, é um local, assim, você ouve todas as línguas, para todo lugar que você vai, né? Você vai no supermercado, você ouve todo tipo de língua. Você vai trabalhar, no meu trabalho tem mais imigrante do que americano, né? Então, assim, por que a gente não tem mais brasileiros? Por que tem tanta gente de tantos lugares e não tem mais brasileiros? Isso já foi uma pergunta na minha cabeça, né, desde que eu cheguei aqui, porque onde eu morava em Boston também, tem gente de tudo quanto é lugar. Eu conheci. É muito bom morar fora, até se você morar num lugar bem diverso, assim, porque você conhece pessoas do mundo inteiro. Você abre sua mente culturalmente, né, você entende porque as coisas funcionam em um lugar e não funcionam em outro. É tão legal, né? É muito legal, você tem essa experiência, você conhece comida, por exemplo. Eu nunca tinha comido comida indiana e com pessoas que eu conheci da universidade que eram da Índia, eu falei assim, nossa, o indiano é tão parecido com o brasileiro, né? Tipo, o senso de humor, porque o americano é mais na dele. E o indiano não, gosta de festa, gosta de bagunça. Nossa, né? Quando eu ia saber isso? Tudo que eu sabia da Índia era o que passou na novela da Globo, que não é muito confiável. Né? Aliás, não era nem Muito Ouro, Inshallah, isso é da Índia. Não, já tô confundindo as novelas. Essa é a outra novela. Essa novela do Marrocos. Não sei nada, não. Como é que você não sabe da novela? Então, e aí, quando eu entrei no mestrado, 80% da turma eram de chineses. E eu fiquei, gente, só tem chinês aqui. Claro, eu acabei conhecendo muito da comida chinesa, mais do que yakisoba. E acredite, yakisoba não é comida da China. Descobri aqui. E conheci as pessoas, né? Aprendi da cultura. E eu me perguntei, né? Por que será que tem muito chinês? Tudo bem, tem muito chinês no mundo em geral. E assim, eu não sei ao certo, mas eu tenho algumas desconfianças. A primeira é uma trava em relação à língua. Então eu acho que os brasileiros, muitos no geral, assim, não sabem o inglês, têm medo de inglês, né? Quando eu cheguei aqui, eu tinha feito um cursinho, mas eu falei, né? Eu não conseguia falar, inclusive, eu tinha medo, eu comecei a me desenvolver porque na universidade eu tinha que falar, e também fazendo amigos, eu acabei desenvolvendo, porque o amigo chinês, eu tinha uma amiga da Venezuela, por exemplo, eu também não falo espanhol, então a gente tinha que falar inglês. Então, um falando um pouquinho errado, outro falando um pouquinho errado, a gente acaba aprendendo juntos e crescendo juntos, né? Então, mas eu acho que tem um pouco desse medo Mas assim, língua é um aprendizado, como qualquer coisa, você tem que investir e treinar. No meu caso, eu cheguei aqui, mas hoje em dia, gente, na minha época não tinha YouTube. Hoje em dia tem cursinho, tem YouTube, tem muito conteúdo bom, né? Tanto gratuito quanto pago, né? Que vale a pena. E eu acho que uma outra coisa do brasileiro, mas totalmente meu chute, eu acho que o brasileiro ele é muito apegado ao país. Então, tem cidades onde a pessoa quer morar, casou e vai fazer a casa do lado da casa dos pais, né? Então, tipo assim, eu já escutei isso, né? A pessoa falar assim, nossa, mas você vai deixar o seu filho estudar fora, né? Vai deixar o seu bebê sair do país? Um cavalo de quase 30 anos, vai deixar o seu bebê, Mas aí depende. Então, assim, é um pouco de como você... Da cultura, como você cresceu e foi educado. De repente você é muito próximo aos seus pais, aos seus avós, você não consegue morar do outro lado da rua. Mas eu acho que depende dos seus objetivos, né? Eu sempre quis, né? Eu sempre, sei lá, quis crescer e aprender. Tanto que eu fiz amizade com pessoas do mundo inteiro para aprender com eles, né? Para a carreira é muito ruim essa mentalidade, né? De que você, nasci nessa cidade, eu tenho que viver aqui e morrer aqui, né? Porque qual é a probabilidade de você estar na cidade certa para sua carreira? Ainda mais se você tem ambição grande, né? Porque pensa assim, qual é a melhor cidade no Brasil para ser programador? Talvez seja ali, São Paulo, né? Qual é a melhor cidade do Brasil para ser atriz ou ator? Rio de Janeiro, né? Qual é a melhor cidade para fazer tal coisa? É a mesma coisa em todo lugar do mundo. Às vezes você tem que sair da cidade que você está para conseguir alcançar aquilo que você quer na sua carreira, né? Então essa mentalidade, né, de que eu não posso sair nem do bairro que eu tô.
às vezes Eu recebo aqui, gente aqui falando, como é que eu faço para fazer computação? Eu não tenho universidade perto de mim. Tem que pensar nisso aí. Eu sei que não é fácil, né? Que deixar a comidinha da mamãe, mas se você pensa mais alto, tem que desbravar. Concordo, sinto muito falta. Mãe, sinto falta da sua comida, que a minha não chega nem aos pés. Mas é isso mesmo. Eu também já recebi pergunta, né? Tipo, eu não conheço nenhum cientista de dados, eu não sei se aqui na minha cidade eles contratam, será que eu invisto nessa profissão? Mas por que você tem que ficar na sua cidade, sabe? Porque vai atrás do futuro melhor, né? Um lugar que você tenha mais possibilidades. Mas é aquilo, de repente, você não quer, mas é uma opção. Legal, Fernanda. Uma curiosidade que eu tenho, assim, eu vejo que você faz cursos, né, de estatística para cientista de dados, para analista de dados, Business Analytics, né, no YouTube. E por que você decidiu fazer? Você vê uma necessidade, assim, do pessoal aprofundar um pouco mais em estatística? Era fácil para mim dar aulas, né? Eu falei no começo que eu era uma pessoa tímida. Ao longo da vida eu acabei desenvolvendo mais, né? E também não foi fácil. Eu desenvolvi de propósito, treinando no espelho, como falar em público, como falar com as pessoas. E aí eu sempre tive essa vontade de fazer vídeo pro YouTube. Porque quando eu comecei a dar aula aqui, eu falava assim, nossa, mas essa aula que eu dou aqui, ela é tão aplicada, porque era uma aula de estatística aplicada pro business. Eu nunca tinha tido aula tipo essa no Brasil, como eu falei, eu estudei estatística, estudei marketing, mas não uma mistura. Eu falei, nossa, eu queria ter tido essa aula. Então era como se fosse assim, um desejo de gravar uma aula que a Fernanda do passado gostaria de ter assistido. Mas aí eu até falei, já tem gente fazendo isso. Eu vi algumas pessoas ensinando no YouTube, inclusive tem vídeos ótimos. Mas eu falei, eu posso fazer do meu jeito, não tem tantos assim. Mas isso foi na época do doutorado, né? Quando eu comecei a dar aula, eu não tinha tempo. Quando eu terminei o doutorado, foi quando eu me mudei pra cá, pra Califórnia, foi na época do Covid. Cheguei aqui, não conhecia ninguém, não saía de casa. Aí posso usar esse tempo livre, né? Pra gravar umas aulas. E eu comecei a gravar. Porque eu quis. Comecei a receber feedback das pessoas falando que gostavam da minha aula, do jeito que eu ensino, e começaram a me pedir curso. Eu falei, bem, eu posso fazer um curso de estatística. Se eu fizer curso de estatística, as pessoas vão achar que eu ensino tudo de estatística, né? Estatística é um mundo. A estatística é aplicada na maioria das profissões. Pensa numa profissão, quase com certeza vai ter tem como fazer uma análise numérica ali. E quando eu falo estatística, né, se você pode tirar uma média, é uma estatística. Já é assim, né, não é modelos, não, também. Então, como eu dou aula, né, minha experiência em Business Analytics, eu resolvi fazer como se fosse um filtro, né, a estatística para o Business Analytics, que também é a estatística base para ciências de dados. E, na verdade, é a estatística base para muitas áreas. Porque se você for pegar, não sei, alguém da biologia, é importante sim, estatística descritiva, inferência estatística, regressão, ANOVA, e é isso que eu ensino no meu curso. Então, as pessoas me pediram e eu resolvi lançar um curso, deu certo. Até agora eu lancei 3, por enquanto não tenho inscrições abertas. Mas se tiver interesse, pode deixar seu nome na lista de espera, né? O jabá. Aí embaixo no link você pode deixar o e-mail na lista de espera. Mas o que está aberto até hoje é um clube do livro. Isso também foi uma coisa que eu tive ideia. Aqui nos Estados Unidos é muito comum ter clube do livro. Inclusive eu participava de um aqui. Eu nunca tinha ouvido falar no Brasil, só de filme americano, né? Aquela coisa de americano, clube do livro. Mas eu vi que tem gente fazendo clube do livro no Brasil, temáticos. Então tem gente que sabe muito de história, filosofia e faz um clube do livro nessa temática. Já vi clube do livro na temática de política, na temática de português e copywriting. Quem que faz clube do livro de estatística, né, nessa temática? Não achei. Aí vou ter que fazer. Então, eu escolhi livros de estatística que não são técnicos. Então, não são livros com fórmulas, livros de faculdade, Bussab e Moretti, não são esses tipos de livro. São livros realmente de leitura, mas eles são científicos. Então, eles falam, por exemplo, de uma certa aplicação da estatística, o que aquele termo significa, mas com palavras, né, em português. Um certo experimento que foi feito. Então, são livros que eu considero interessantes.
Então, abrindo agora em julho até dezembro, né, vai ser a primeira turma. Por 6 meses vamos ler 6 livros e as inscrições encerram hoje, né, no sábado. E se você tiver interesse também, o link está aqui embaixo. Isso, tá sim. Isso é legal porque incentiva as pessoas a lerem, né? Essa necessidade de ler e aprofundar no conhecimento. Eu acho legal porque também é uma forma legal de aprender estatística, assim, como é usado estatística, né? Aprender o começo da estatística, ter aquele amor, né? Como você falou, se você for só nas fórmulas, né? Não entender como é que você vai usar isso no dia a dia, é muito ruim, né? E, Felipe, o primeiro livro que eu li, porque no Brasil eu nunca tinha ouvido falar desses livros, mesmo que já existiam. E quando eu cheguei aqui, né, eu nem lembro como que eu descobri o primeiro livro. Quando eu li, eu ficava assim, gente, tá tão mais claro. Eu já era formada em estatística, eu já fazia um mestrado em Business Analytics, e ainda assim, muitas terminologias que a gente não usa muito no dia a dia, ficou tão mais claro. Eu falei assim, nossa, eu queria ter tido isso na faculdade. Então, muita coisa que eu aprendi aqui, né, como um curso que eu tive, eu sempre pensava no eu da faculdade. Eu falei assim, nossa, porque minha faculdade foi muito sofrida. Então, é um riso, mas é uma lágrima. Então, eu pensei, pô, a aula que eu dou no YouTube, eu gostaria de ter assistido na época da faculdade. Esse Clube do Livro é uma possibilidade, né, que na época da faculdade eu não tive, que eu teria tido um conhecimento, talvez até uma paixão pela estatística, que na época eu não tinha. E tem gente que tem interesse na área e nunca ouviu falar desses livros, porque não são muito falados. Então, mesmo que você não leia, o ideal é ler, mas mesmo que você não leia e queira participar, nos encontros, né, a gente vai discutir fazer o sumário, livro, né? e vão ter pessoas que leram o livro debatendo, porque às vezes a gente lê o mesmo livro, mas tem uma perspectiva diferente. Uma perspectiva diferente, ou talvez tem uma parte lá que eu nem prestei muita atenção, mas, pô, você se conectou muito com essa parte, você teve uma visão, você fala pra mim, pô, Porque, claro, não é toda palavra do livro que você se conecta, né? Mas é uma troca de experiências. Então essa é a minha proposta, né, que eu tô lançando agora. Legal. Muito obrigado, Fernanda. Foi um prazerzão ter você aqui no canal. Né, eu acho que é muito legal a história da Fernanda, né, de superação. Eu quero que você fale um pouquinho do seu canal no YouTube e também no seu Instagram, que tipo de conteúdo que você posta, quem as pessoas que você está tentando ensinar, né? Eu já dei o jabá, né? Eu já falei para clicar no link aqui embaixo do meu curso e Clube do Livro, mas eu tenho sim conteúdo gratuito. Eu tenho o meu canal do YouTube, que eu abri em setembro do ano passado. Então eu tenho vídeos, de vez em quando eu tenho live, eu trago convidados. Eu tenho um vídeo com o Felipe. De 2 horas, né? Que a gente não conseguiu ficar em 1 hora. Eu pedi pra ele fazer uma live de 1 hora, se estendeu pra mais de 1h30. Mas foi ótimo, porque é bom, né? Que significa que teve bastante conteúdo. E eu também compartilho no Instagram alguns posts com conteúdo. Claro, no Instagram não é uma aula, né? É um conceito, um exemplo, de uma forma mais como se fossem umas pílulas de conhecimento. E também, recentemente, esses posts que eu faço no Instagram, para aqueles que não usam o Instagram, eu comecei a colocar no LinkedIn também. Porque tem gente que usa muito o LinkedIn e tem esse tipo de post, eu comecei a colocar lá. Tá ótimo. Obrigado, Fernanda. Obrigada, gente. Gente, se quiserem saber mais da Fernanda, então segue aqui o YouTube dela na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau.